Ótimo, estudantes maravilhosos da nossa rede, para mais uma aula linda, maravilhosa dos nossos o quê? Aprofundamentos, né? E hoje vamos continuar, como sempre, as nossas discussões maravilhosas, né? Continuando aí na nossa sequência. Então, na última aula, a gente já começou o desenvolvimento, né? Aí a gente começou a falar um pouco sobre identidade cultural, a gente falou um pouco sobre identidades híbridas, né? Segundo Stuart Hall. E hoje a gente vai continuar nessa temática. Mas como vocês já sabem, né, a gente, antes de começar efetivamente, a gente vai para lá o nosso mapa do shopping, que é o Você Está Aqui. Então vai aparecer para vocês aí na tela. Estamos no nosso aprofundamento, superar desafios humanas, a nossa unidade curricular, no mundo tudo está interligado, e o nosso componente cultura e sociedade. Estamos na atividade 4, desenvolvimento 2, né? E eu nem vou pedir para os meninos colocarem na tela, porque já é algo que vocês sabem, dá para ver mais ou menos atrás de mim aqui, ó. Resumo do componente. Os meninos são muito eficientes, eles já até colocam para vocês. As habilidades aí dos nossos eixos estruturantes e das ciências humanas sociais aplicadas, sempre está no começo, e a orientação para o estudante, sempre no último slide. Então, só alegria. E aí, qual é a pauta do momento? Então, vamos lá. A gente falou, vou fazer a mesma recapitulação que da última aula pra gente fazer uma linha assim, ó, pra ficar chuchuzinho amarrado. Começamos a falar da festa do peão, e isso é atividade 4, tá? Também não é uma retrospectiva tão longa. Festa do peão. E aí a gente falou sobre como várias festas tradicionais foram se modificando ao longo do tempo e adicionando elementos, né, diferentes daqueles que eram originalmente pensados. Então, sei lá, na festa do peão hoje você tem, tipo, o Alok, você tem, tipo, banda de dubstep, você tem banda de... se bem que dubstep eu não sei se é banda, mas fica aí uma dúvida minha pra vocês. E até, inclusive, hip hop, trap, enfim. Então, essas modificações a gente viu na aula seguinte sobre a questão da cultura de massa, de que como muitos movimentos, ideias, conceitos e elementos culturais, por causa da lógica de mercado, acabam se tornando coisas de consumo, né? Então, a festa do peão, enquanto uma festa tradicional para o peão, né, e para o ambiente, vamos dizer assim, voltado mais para uma realidade rural, ele, teoricamente, atenderia mais esse público. Mas quando você abre a gama, então, tipo, mano, vai ter o Alok. Você tá pegando pessoas de outros nichos, de outros grupos, e tá inserindo nesse processo, aumentando essa festa, consequentemente, aumentando receita e várias outras coisas. Só que a gente viu que esse processo, ele acontece também de essas mudanças que acontecem nesses elementos tradicionais, nesses elementos da nossa cultura, eles estão dentro da cultura de massa, mas também nos processos de globalização. A gente já viu a aculturação e assimilação e gerando as identidades híbridas, né? E também a identidade nacional, que também é uma identidade híbrida, mas que tem aí, fica nesse cabo de guerra, né, entre a manutenção desses elementos culturais, a resistência para a manutenção desses elementos, mas, ao mesmo tempo, a gente sendo bombardeado pela globalização. Só que, nesse processo também, de quando a gente fala sobre essas interações culturais, quando a gente fala sobre esses movimentos, inclusive de migração, a gente também está falando sobre elementos que podem causar e gerar violência, né? E hoje a gente vai analisar como também esses choques culturais, eu acho que talvez não seria um choque cultural tão grande, mas esses movimentos, né, de encontros de pessoas com repertórios culturais diferentes podem gerar a violência, né? E a gente até tem a nomenclatura, por exemplo, da xenofobia, que é justamente esse preconceito com o estrangeiro, com aquilo que é distante, né? Mas existe uma teoria sociológica que trata sobre esse assunto, que é o que a gente vai ver hoje. E vai aparecer aí para vocês na tela. Hoje a gente vai falar sobre estabelecidos e outsiders, que é uma teoria do Norbert Elias com o John Scottson, tá? Eles, em 1960, o que eles fizeram? Eles fizeram um estudo de campo, em que eles foram para um bairro na Inglaterra, né, que tinha altos índices de criminalidade. E aí eles foram entender uma das várias razões para essa criminalidade, para essa violência. Antes da gente entrar nesse assunto, eu só queria deixar claro que, assim, a violência, se ela tivesse uma causa única, a gente fala assim, mano, a violência, o problema dela é, sei lá, xenofobia.
a gente já teria resolvido o problema da violência. Então, quando a gente está falando aqui dos estabelecidos e outsiders, é uma das diversas causas da violência. Porque a violência é algo muito mais complexo, então eu acho que isso também é importante a gente ter em mente, tá? Porque às vezes a gente trata da violência como se ela fosse um negócio assim, tipo, ai, gente, se resolve, é só fazer isso e resolveu. Né? Mas não é assim, ela é uma trama, na verdade, de causas. E é por isso que é tão difícil a gente falar sobre combater a violência de uma maneira, tipo, passe de mágica, tá? E aí o que acontece? Quando eles foram ver esse bairro, o que acontecia? Nesse bairro, obviamente, existiam pessoas que estavam ali há 300 anos. Esses 300 anos, lembrando, é ilustrativo. Então, existiam as pessoas que eram tradicionais ali, que, tipo, estavam lá há várias gerações. A mãe, o pai, enfim. A família morou ali. Então, aquele lugar era um lugar de pertencimento deles. Era o lugar deles, entre aspas, tá? Só que, nesse bairro, por causa de processos de industrialização, porque esse é um dos maiores processos que causa muitas vezes esses fluxos de migração, então esse fluxo de pessoas acabou levando muitas pessoas a irem morar nesse bairro, porque justamente elas estavam trabalhando nas empresas, nas indústrias que começaram a surgir, e elas começaram a ir morar nesse bairro, né? Que é o que acontece com a maioria das pessoas. Muitas vezes a gente até muda, não só de cidade, mas muitos de nós acabamos mudando de bairro para ficar mais perto do trabalho, né? E isso é um fenômeno que tem se discutido muito, né? De como hoje, talvez uma das prioridades das pessoas seja realmente estar mais perto de onde ela trabalha. E eles analisaram o fenômeno e perceberam que existiam naquele lugar dois grupos de pessoas, que vai aparecer aí para vocês. O primeiro grupo são os estabelecidos, que são justamente as pessoas que eram as famílias ali, que já estavam morando ali faz um tempo, se conheciam há gerações, tendo até laços de inimizade, porque isso é muito importante. Não é porque eu estou dizendo para vocês que essas pessoas, elas estavam ali há muito tempo, que não existia treta entre elas. É tipo a sua família. Não, quer dizer, não sei a sua família, mas eu vou falar de famílias no geral, pelo menos a minha é assim. Mesmo que você esteja numa família, você convive com eles, você está há gerações com eles, você, tipo, compartilha muitas e muitas coisas com eles. Ainda tem aquela treta daquele tio que não fala com aquela tia, daquela prima que não se bica com tal primo, enfim. Então, isso nesses bairros também é uma realidade. Não é porque eles estão estabelecidos lá há muito tempo que não tenha as tretas internas, né? As picuinhas internas. E aí, o que acontece? Esses grupos, por mais que dentro das suas picuinhas, é igual família. Sabe aquela história de que, assim, eu posso falar mal da minha família, mas você não pode falar mal da minha família? É meio que essa ideia. Porque eles tiveram essa junção dentro desse bairro. Eles criaram laços, eles criaram identidade um com o outro, né? Só que também, outro grupo que eles observaram ali eram os outsiders. Outsiders, em inglês, é realmente os de fora. Aqueles que estão do lado de fora. Então, seria tipo forasteiros, né? Que eram operários que se mudaram para o bairro depois da Segunda Guerra para trabalhar e acabaram virando uma ameaça no ponto de vista dos estabelecidos. Como isso funciona? Quando você tem um certo grupo de pessoas que vive por muito tempo junto, você vai criando laços de identidade, você vai criando valores, enfim, você vai compartilhando certos preceitos dentro daquele lugar. Tipo, se você mora num prédio, depois de um tempo, você vai se acostumar àquelas dinâmicas que é tipo assim, não, o dia do lixo é tal dia, tal horário, e é tal horário que vai todo mundo. Olha, nesse prédio pode isso, pode aquilo e não pode aquilo outro. Que às vezes até quando você muda de casa, mesmo dentro do mesmo bairro, às vezes a gente sente essa diferença de que, tipo, nossa, mano, meu bairro, a minha rua, as pessoas com que eu vivia, elas tinham uma dinâmica. E agora eu tô indo pra um lugar e essa dinâmica é diferente. E aí, quando essa dinâmica ela tá estabelecida, a vinda de outras pessoas que não estão inseridas e não compartilham dessa dinâmica, muitas vezes as pessoas se sentem ameaçadas por esse processo, que é aquela questão, tudo que é diferente me causa estranhamento. Só que, se eu não me coloco no lugar de que, tipo, cara, diferenças e a mudança é parte da vida em sociedade, mas eu me apego dizendo que não, o que eu estou fazendo é certo e é absoluto. E qualquer coisa que ameace esse estilo de vida muito específico é um problema, a gente gera essa questão de separar quem é estabelecido e quem é outsider.
E aí, quando feita essa pesquisa, também disso saiu esse processo de entender essa dualidade que existe entre o estabelecido e entre os outsiders. Então vai aparecer aí para vocês que o Erving Goffman, o que ele fala? Que existe um processo de estigmatização e que o estigmatizado é aquela pessoa que dentro de uma sociedade, vão dizer para ela que, assim, eu vou até ler exatamente o texto para ficar mais claro. Porque, assim, a situação desconfortável do estigmatizado é que a sociedade diz que ele é membro de um grupo mais amplo. Então, assim, eu não estou dizendo que você não é da sociedade. Eu não estou dizendo que você, sei lá, não é inglês, por exemplo. Vamos trazer a questão da identidade nacional. Eu estou dizendo que você não é inglês, tá? Você é um ser humano como qualquer outro ser humano. Você é uma pessoa. Eu entendo que você é uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, né, você faz parte de um grupo de seres humanos, mas você é diferente. E não dá para negar essa diferença. Só que essa diferença, nesse contexto, ela vai ser um identificador. E esse identificador a gente pode traduzir para um termo que a gente usa constantemente, que é você se torna um estereótipo, né? Um destaque, uma distinção, né? E isso gera um estigma social. E aí, segundo o Erving Goffman, ele fala que o quê? Essa diferença estigmatizada, ela vai derivar da sociedade, ela sai da sociedade. Não é que, tipo assim, isso existe indiferente do meio social. Não. Os estigmas são criados dentro da própria sociedade. Tanto que, muitas vezes, o que pode ser estigmatizado em São Paulo não é estigmatizado no Ceará. Mas o que também não é estigmatizado aqui pode ser estigmatizado nos Estados Unidos. Enfim, né? E aí, o que acontece? Isso é uma construção coletiva. E esses estigmas não é só como diferente nesse sentido dos estabelecidos e outsiders, né? Eu até coloquei no slide ali a imagem do punk, mas, por exemplo, o fato de eu não estar em um estilo, né, é um tipo diferente de estigma do que quando a gente fala de estabelecidos e outsiders, mas assim, o fato de que eu não estou dentro de um estilo estético, que é o estilo padrão da sociedade, eu sou estigmatizada por esse padrão. E aí eu tô simplificando bastante nesse processo, porque esse estigma é algo muito mais complexo, tá? Mas assim, eu venho trabalhar. Aí as pessoas olham pra mim exatamente como eu estou. Aí as pessoas chegam pra mim e falam assim: ah, você é roqueira, você gosta de coisa estranha. Não. Ah, você então não curte um forró. Super vota. Aqui, ó. Imagina, tem até o remeleixo. Você, por ser assim, você é uma pessoa rebelde que não segue regras. Olha, eu sigo muitas regras, até mais do que eu acho que eu deveria seguir, né? Tipo, não... É meio que assim, porque você se veste assim e você tem essa aparência, você é uma pessoa rebelde. Cara, eu sou uma das pessoas bem pouco rebeldes, se você for pensar nesse sentido, né? Então, esses estigmas sociais de que, tipo assim, porque você é, sei lá, metaleiro, porque você se veste de preto, você gosta de filme de terror, você gosta de coisas macabras e você é uma pessoa rebelde e não aceita regras ou imposições sociais. Não é uma verdade. Não estou dizendo que não tenham pessoas que estejam dentro desse padrão. Não é isso. Mas a questão é que o estigma não é dizendo que, tipo assim, ah, mas tem gente assim. Tudo bem, tem gente de todas as maneiras possíveis e imaginárias no universo. Mas é você estigmatizar que todas as pessoas são desse tipo. Ou, por exemplo, porque você... o problema é que sensibilidade é uma coisa muito complicada, que a gente tem que escolher muito bem as nossas palavras e isso às vezes dificulta meu processo. Mas vamos lá. Ou, por exemplo, você é uma pessoa gorda e por causa disso você deve comer compulsivamente e comer o dia inteiro. Não. Você é uma pessoa que não é saudável e tem problemas de saúde e você pá. Não, nem de perto. Tipo, eu não vivo essa vida, eu não como fast food em todas as minhas refeições, isso não é uma realidade. Meus exames estão, ó, chuchuzinho. Então, assim, esses tipos de estigma, de estereótipos, a gente está falando de estereótipos estéticos, mas eles existem em todos os pontos de vista. Quando a gente fala sobre estereótipos religiosos, quando a gente fala sobre estereótipos culturais. Sabe aquela história que, tipo, obrigatoriamente, porque você nasceu no Japão ou tem descendência japonesa, você é genial em matemática.
Porque você é mulher, você não é boa com cálculo. Então, sabe, essas nuances que a gente tem é que é a questão do estigma. Porque ele é uma construção coletiva, e isso é muito importante, porque às vezes essa noção de que, tipo, sempre foi assim, eu sempre ouvi isso. Mas foi uma coisa que nós criamos enquanto sociedade. Esses estereótipos, esse estigma, né? Ele é gerado por nós enquanto sociedade. Ele é uma construção coletiva, mas ele é uma construção coletiva segregadora. Segregadora em qual sentido? Normalmente, as pessoas estigmatizadas dentro de uma sociedade, o processo que elas sofrem é de marginalização, é de exclusão social, né? E aí, até continuando, aí vou pedir para colocarem na tela para vocês, o próprio Goffman, ele fala que quando uma pessoa é estigmatizada, a sociedade inclui ela num grupo mais amplo, colocando ela como normal. Só que você também é visto como diferente. Então, assim, não é que as pessoas olham pra mim e me olham como um alienígena verde com anteninhas. Longe disso. Tipo, não, você é parte da sociedade. Tamo junto! Tamo junto. Só que eu sempre vou ser marcada por essa diferença. E essa diferença ela vai ficar marcada porque ela foi criada para a sociedade para te colocar num grupo marcado. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre questão de classe social, você ser pobre ou você ser rico. Esse estereótipo de tipo pobre, favelado, blá, 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 e o rico é o chique, formal, cheio da cultura, e o pobre é a pessoa que não tem cultura, que é favelada e tá. Esses estereótipos não é só a questão de uma definição de grupo, de você falar assim, eu estou me identificando enquanto parte de um grupo, né? Mas ela se torna uma marca social, que gera muitas vezes esse processo de segregação. Você tem um valor maior aqui e um valor menor aqui, né? Porque sim, existem marcas sociais? Existem. Obviamente, a maneira com que eu me visto e as coisas que eu consumo vão me colocar dentro de um grupo social, vão me inserir dentro de um grupo. É igual... Indiferente de qualquer coisa, a gente tem essas divisões. Então, tem a galera pensando em música mesmo, né? Que foi o assunto que eu entrei. Estético, mas em relação à música. Você tem a galera do sertanejo, que tem uma estética parecida, que falam de uma maneira parecida, porque eles têm as próprias gírias, as próprias maneiras de se comunicar dentro daquele grupo. Você tem o grupo da galera do rap, você tem o grupo da galera do reggae, você tem o grupo da galera do metal, enfim... Esses grupos, eles obviamente que nós estamos inseridos dentro de grupos. Eu, enquanto professora, eu tenho uma identidade enquanto professora. E eu estou inserida dentro de um grupo de professores que se eu sento para conversar com o professor, eu tenho a conversa flui porque a gente está dentro de uma identidade coletiva, enquanto professor. Se eu tentar falar com um engenheiro, vai ser uma outra pegada de conversa. Por quê? Porque a gente não está no mesmo grupo social, o que não significa que a gente não tenha que interagir ou que a gente não tenha essa relação com essas pessoas. Que tipo, não, o meu grupo é de professor, eu só falo com o professor. Não é isso. Mas certas identidades que a gente tem estão atreladas a certos grupos. Tipo, eu curto anime, tem gente que não. Então, eu gero uma identidade com esse grupo. Mas quando a gente está falando não sobre identificação, mas sobre estigma, é muito diferente. Não é a questão de que, tipo assim, eu sou professora, mas não faz diferença pra ninguém eu ser professora ou não. Só me ajuda que quando eu encontro alguém que é professor, eu falo, meu, professor, então a gente tem uma identidade. Mas isso não é uma questão que me marca enquanto membro da sociedade, que alguém vai olhar pra mim e falar assim, professor, olhei pra você e falei, professora, nem fala com ela porque, professor é um bicho esquisito. Não existe isso. Quer dizer, talvez até exista, mas não é um estigma social tão claro, né, de quando a gente fala sobre outros estigmas que geram ali a violência, né? Então, exemplos de estigma, né, que vão aparecer para vocês ali, por exemplo, seu sotaque é muito feio e esquisito, baiano é muito preguiçoso, que roupa de baiano, programa de índio, o Acre existe, né, que se tornaram estigmas por quê? Porque, por exemplo, só se a gente pensar na própria Bahia, já existem diversos estigmas que vêm junto com isso, né? Falando sobre casos reais, abrimos a pauta casos de família. Eu lembro que quando a Jennifer começou aqui, não foi tão no começo, mas vamos dizer assim, tipo, não fazia tanto tempo que a gente estava dando aula junto. A gente estava numa aula e
Teve gente que comentou falando sobre o sotaque dela, e eu lembro que teve alguém, que eu realmente não lembro, não é nem que eu tô tentando assim, não iria falar de qualquer maneira, mas eu não lembro, que falou assim, mas ela é baiana, por que ela está dando aula na rede estadual de São Paulo? Na hora que ela olhou essa mensagem, ela olhou e falou assim, meu, sabe, indiferente de quão segura você se sinta, tipo, quando você olha isso, você fala assim, mas isso significa que eu sou menos qualificada? Isso significa que eu não tenho, sabe? Isso é um estigma, né? É você dizer que por ela não ser parte desse Estado, não, quer dizer, fazer parte ela faz porque ela mora aqui, mas assim, ela não originalmente ser desse Estado faz com que ela tenha menos, nesse caso, capacidade de ministrar uma aula do que alguém que é desse mesmo estado. Sendo que ela mora aqui, ela convive aqui. E mesmo se ela não convivesse, isso não é um impeditivo ou algo que tenha relação com o trabalho dela. Mas é um estigma. Por quê? Porque ela é marcada por isso. E não é uma opção você ser marcada. Eu, enquanto, como eu falei, pelo meu estilo estético, eu também sou marcada. Ela, pela questão da regionalidade, ela também é marcada. Então, esses marcadores não é uma questão de você dizer que, tipo, é um identificador. Ele está sendo um processo de exclusão, de marginalização, inferiorização. Um processo de violência, né? É diferente você olhar para todo mundo e falar assim, todos aqui são diferentes, temos sotaques, maneiras de falar, enfim, diferentes e tá tudo ok. Ou você dizer que, tipo assim, nossa, você viu como o fulano fala? Tipo, nossa, não há nada a ver, né? Isso é um marcador. Você está estigmatizando a pessoa, você está colocando nela um estigma, né? E aí é que vem a questão da violência, que vai aparecer aí para vocês. O Norbert Elias, né, na pesquisa, ele falou que as reações violentas, elas passam a ser a forma particular que alguns jovens encontram para expressar o seu sentimento de inferioridade social, produzido em uma situação de exclusão, né, e manifestado no interior de suas famílias e nas relações nas interrelações, na verdade, com outras crianças da comunidade. Então, segundo o Irving Goffman também, as situações de violência, algumas vezes, elas podem estar relacionadas com os problemas de estigma. Uma vez que a pessoa é estigmatizada, vacila entre o retraimento e a agressividade, correndo de uma para outra. E manifesta-se de uma maneira ali que você tem uma interação face a face e pode se tornar violenta, né? E ali você tem a evidência, né, aqui da relevância do papel fundamental que as atividades educativas têm em gerar integração na construção identitária dos jovens e na conduta social escolar. O que isso significa? Porque eu li, né, mas o que isso significa? Tem dois pontos aí que eu acho que valem a pena ser colocados. A primeira é a questão de por que esse sentimento de retraimento e agressividade surge, né? Que é o que ele coloca ali, que esse sentimento de inferioridade gera violência. Então, vamos dizer assim. Imagina que você foi tratado a vida inteira com violência. Todo mundo sempre fala, e eu falo todo mundo, é tipo, não é uma pessoa, né? Várias. Que você é ruim, que você é inferior, que você é péssimo, que você é um marginal, que você é horrível, que você não presta, que você é o pior de tudo do universo. As pessoas te olham torto, as pessoas te perseguem. E assim, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, né? Então, assim, você vai no mercado, as pessoas te seguem no mercado, você passa por todos esses processos no seu dia a dia. Quando alguém vai falar com você, você tá tão acostumado com a violência, e a violência foi a única relação que você teve com as pessoas, que a sua reação primeira é a violência. E se não a violência, esse retraimento. Teve um caso recente que foi o seguinte, uma senhora negra, ela estava... Eu não vou saber direito, eu li a notícia, mas assim, eu não vou saber detalhes muito específicos agora, porque minha memória é tipo um sonho. Mas assim, ela estava trabalhando como doméstica numa casa, só que ela estava num trabalho análogo à escravidão. Tipo, ela meio que estava tendo um trabalho escravo sem saber. E aí ela vivia com essa família e ela era meio que escrava dessa família. E aí o que aconteceu? Ela foi ser entrevistada. Por quem? Não lembro. De verdade. Então, por isso eu tô falando. Eu tô contando um caos, mas cabe a você procurar esse caos depois. E aí, pelo que eu me lembro, a moça que tava fazendo a entrevista, que eu acho que era uma mulher, foi pegar na mão dela, ou foi...
Enfim, não interessa, o gênero é indiferente. Mas assim, foi pegar na mão dela, tipo, sabe, ela tava contando uma questão triste, aí a pessoa foi pegar na mão dela de, tipo, sabe, se compadecendo pela situação, querendo dar, tipo, um acolhimento, coisas assim. E aí ela tirou a mão e falou, sabe, meio que ela não se sentia... Eu não sei se é essa palavra, mas a única que eu consigo pensar agora é, tipo, digna de alguém encostar nela. Ela não sentia que aquela pessoa... Não é que ela tava com, tipo... Ela com nojo da pessoa, tipo, não me encosta. Era um processo de que, tipo assim, não me encosta em mim, tipo, você não precisa encostar em mim, sabe? Tipo, sabe? Colocando esse afastamento. Isso é um exemplo de retraimento. A pessoa é tão maltratada, violentada durante a vida, e as mais diversos tipos de violência. No caso dela, a gente talvez possa listar uma lista, tipo, 10 quilométrica dos tipos de violência que ela sofreu, que a resposta dela a isso é o medo. De não se achar suficiente, de não achar que ela merece, de não achar tipo, que ela vale alguma coisa. E se esse não é o sentimento que essa pessoa tem, às vezes o outro que o resta é a violência. Porque se alguém vai me bater e eu tô tão acostumada com alguém vir me bater, vai chegar um momento que eu vou olhar e falar assim, mano, e se eu bater primeiro? Talvez eu não apanhe, né? E isso vira um ciclo. Porque não adianta a gente colocar e falar assim, ah, mas essas pessoas são violentas. A violência, nesse caso, é um reflexo da outra violência. Porque não adianta a gente dizer que você ser seguido no mercado, de você ser um estereótipo para a criminalidade, que você ser considerado uma pessoa inferior, que isso não é um tipo de violência e que não exista outro tipo de violência, você ser seguido no mercado, você não ter acesso a certas coisas, as pessoas te olharem torto na rua, as pessoas, né, esconderem a bolsa quando olham para você, você ser a única pessoa a sofrer certo tipo de abordagem e até ser agredida, sabe? De tipo assim, antes mesmo de qualquer coisa acontecer, é meio que uma agressão preventiva. Isso não existe, tá? Que fique muito claro. Mas assim, uma agressão preventiva no sentido que assim, as pessoas te agridem mesmo sem saber porque elas já fazem um estereótipo, um estigma de quem você é. Então, o que ele traz sobre essa questão da geração da violência é justamente esse processo. Porque quando você é violento com o outro e aquela pessoa só vê a violência chegando nela, ela não vê nenhum outro tipo de relação ou abordagem sem ser a abordagem violenta, ela vai ter uma resposta disso. Se você é criado na violência, você não pode exigir mais nada de comportamento dessa pessoa. No sentido que, assim, você não pode esperar que, sei lá, você bata em alguém todos os dias e que ela um dia não vai te bater de volta. Entende? Né? E esses processos são muito reais, em vários níveis, né? Porque a violência, o que é muito importante lembrar, é que a violência não é só física. A violência ela é verbal, a violência ela é moral, ela é patrimonial. Então, quando eu chego pra você e eu sou grosseira, sei lá, às vezes você tá na rua, ou você tá numa situação que você fala com a pessoa e ela já meio que já vem na defensiva, já vem meio agressiva, sem te dar oportunidade. Às vezes a gente culpabiliza a pessoa, a gente fala assim, nossa, mas como ela é uma pessoa violenta. Mas será que a gente já parou pra pensar que essa pessoa, ela sempre sofre violência, então meio que ela já espera de você e de qualquer outra situação também um comportamento violento, né? E aí, pra finalizar, vou aparecer aí pra vocês na tela, que existe uma tendência social de tomar a diferença como uma inadequação dos valores. Então você não é diferente, você é inadequado, né? Dos valores que já estão estabelecidos. E aí gera uma série de comportamentos que são prejudiciais para o desenvolvimento desse relacionamento. Porque ao invés da gente integrar, a gente vai cada vez mais separando. E como você junta algo que o único processo que você está fazendo é de dividir? E o que você gera é o estigma, o preconceito, a discriminação e a intolerância. E esse comportamento ainda vai ser encontrado na sociedade. E ele é um reflexo da violência e da exclusão social. A violência é resultado da violência. A violência é resultado da exclusão social, que também é uma violência. E um exemplo clássico dessa exclusão é a xenofobia. É quando você vê um imigrante e fala, você está roubando o meu trabalho. Por que ele está roubando o seu trabalho? Tipo, você estava trabalhando lá, e aí ele foi lá e falou, me dá seu trabalho! E aí você entregou para ele? Como isso funciona, né?
Nosso tempo tá acabando. Na verdade, já acabou, né? Então, eu espero que vocês tenham curtido. Eu deixei uns materiais pra vocês lerem no final. Acho que seria super válido vocês lerem. Não esqueçam de avaliar a nossa aula pra gente saber se vocês estão entendendo, se estão curtindo, se estão sendo úteis. E a gente se vê nas próximas aulas. Até mais.